Meus amigos brincam que eu curto e ganho dinheiro enquanto ele está só gastando. Esse é De Frente com Profissionais de Sucesso, um bate-papo com as alunas do curso de consultoria do sono infantil que estão faturando mais de R$5.000 por mês no mercado materno-infantil. E para participar desse bate-papo tem um requisito: precisa estar faturando mais de 5 mil por mês, e essas são as famosas consultoras 5K. E hoje eu estou aqui com a Ayanda Macedo. Tudo bem, Ayanda? Ei, Dani, tudo ótimo, e você? Tudo bem aqui também. Ayanda, vamos começar então contando para o pessoal como que você conheceu o Instituto, como que você chegou até aqui? Sim, com certeza. Então, eu sou consultora também em amamentação, né? E através dos meus atendimentos eu percebi que eu precisava de alguma coisa para estar colhendo aquela mãe, para ela ter mais vida, para ela ter mais tranquilidade, para ela ter leveza, e isso seria através dela dormindo. E para ela dormir, o bebê também, né, teria que estar dormindo. Então, eu percebi que a consultoria em amamentação faltava algo ali para se encaixar e ficar completo, né? Eu falo que é um combo completo que essa mãe precisa. E aí foi quando eu comecei a pesquisar na internet mesmo, onde que tem aulas, né? Onde que teria escolas voltadas para essa área de consultoria do sono. E por acaso eu abri o meu Instagram, tinha uma propaganda, né, do Instituto falando sobre a consultoria do sono. E foi quando eu te mandei mensagem, não sei se você lembra disso, perguntando se vocês teriam alguma turma, né, de formação de consultoras do sono. Porque na época que isso foi em 2017, eu entrei em contato em 2016, e estava muito recente, não era muito conhecido essa área ainda no Brasil, né? No entanto, que eu fui uma das primeiras turmas aí, né, que tive esse privilégio que acrescentou muito mesmo na minha vida. Então, foi assim que eu conheci o Instituto e que mudou muito a minha vida, desde lá. Muito legal. E a gente já começa aqui falando para quem está assistindo a gente aqui a importância de estar na internet, né? Se eu não tivesse ali, você não estivesse ali, nós não estaríamos aqui hoje, né? Sim, então a gente tem que estar na internet, mas a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente. E aí, Ayanda, conta para a gente também um pouquinho da sua história profissional. Como que era a sua vida antes de entrar para a área do cuidado materno-infantil e como que ela ficou depois? Então, eu falo que hoje eu posso dizer que eu estou feliz e realizada profissionalmente. Eu sou enfermeira, né? Trabalhei durante 5 anos no hospital, tanto nas áreas de urgência e emergência, e meu último lugar que eu trabalhei no hospital foi na área materno-infantil. E eu não gostava, eu não me sentia bem. Por quê? Todo mundo me falava assim, mas Ayanda, você é mãe? Não, eu não sou mãe. E por que você tem esse jeitinho de lidar com a criança? E eu tinha medo, porque era pequenininho, né? Eu nunca tinha tido aquilo ali na faculdade. A faculdade, ela só abre as portas, né? Você tem que trabalhar mesmo para você pegar a prática. Só que aquilo ficou na minha cabeça. E quando foi em 2014, surgiu um imprevisto na minha vida, na área da minha saúde, que eu tive que sair do hospital. Eu tive que pedir conta. E aí foi quando eu decidi ser consultora em amamentação. Então, eu comecei primeiramente com cursos para gestante, para ser conhecido nessa área, porque ninguém nunca tinha ouvido falar, né, por ser de interior, né, quase ninguém tem voltado para essa área. E quando em 2017 que eu vi essa necessidade, né, através, né, igual eu falei com vocês aí anteriormente, da vida das mães, que a amamentação não estava só isso, não estava resolvendo, eu decidi também fazer a consultoria do sono e fiz esse combo aí completo. Então, a minha vida mudou muito. Por quê? Antes da empresa, eu era feliz? Sim. Eu recebia um obrigado dos pacientes, mas para a empresa eu era como se fosse obrigação aquilo ali que eu estava fazendo. Então, muitas vezes eu fazia coisa que não estava satisfeita em fazer, por envolver vários assuntos, inclusive política, né? E a gente sabe que quando é uma empresa fechada, a gente tem isso. Hoje, na minha vida profissional, eu receber as transformações que eu consigo através desse dom que Deus me deu na vida de outras pessoas, de várias famílias aí espalhadas pelo mundo todo, que graças a Deus, desde quando surgiu, né, o Instituto na minha vida, eu comecei a atender até a amamentação também online.
Eu comecei a colocar isso em prática, não foi só a consultoria do sono. Então, desde 2017, o meu primeiro atendimento foi, inclusive, no curso de consultoria do sono, que eu tive que fazer online, eu tive que encarar aquilo ali de qualquer jeito. Então, com isso, eu mudei muito, muito mesmo a minha vida profissional, consegui ser realizada, porque não existe coisa melhor do que você ver um sorriso, um brilho no olhar daquela família, né? Recentemente mesmo eu estou com um caso de um bebê com 47 dias de vida, que essa mãe não dormia, porque o bebê não dormia nem de dia nem de noite. E hoje, apenas com 6 dias de consultoria do sono, esse bebê já faz sonecas no mínimo de 1h30, tendo as 4 sonequinhas que é o necessário para ele, que ele necessita para ter qualidade de sono, né? Porque as pessoas acham que sono é só dormir, não é. Precisa ter uma qualidade também naquele sono. E à noite, o primeiro dia, por exemplo, ele não dormiu praticamente nada, foi só evoluindo. E essa noite ele dormiu 7 horas da noite, acordou 1h da manhã e depois acordou só às 4. Ou seja, foi o que essa mãe me respondeu. Né? Inclusive, coloquei isso hoje, Dani, no Instagram, para mostrar para as mães que elas conseguem ter qualidade de vida. E a gente precisa ter organização na rotina, a gente precisa, às vezes, de um profissional estar ali nos ajudando, que a mãe não consegue abraçar o mundo. E antes de fazer a consultoria de sono, para mim, sono não era importante, não. Tipo, se der, dorme. A mãe, né, não ia conseguir dormir, porque ela não ia conseguir fazer as coisas, não ia conseguir abraçar o mundo. E hoje eu vejo que consegue. Por isso que a consultoria do sono mudou muito, principalmente quando eu vejo a amamentação estabilizada e a consultoria do sono, ela vem com aquele combo ali completo para fechar com chave de ouro. Então, essa mãe, ela está tranquila. Essa mãe, ela mesmo falou comigo que está curtindo mais o bebê dela, né? Coisa que ela não fazia antes. E eu falo que são momentos únicos e que não voltam na vida daquela família, que passa muito rápido. Então, por isso que tem que curtir mesmo o bebê desenvolve muito rápido. Ela está tranquila, segura, está também descansada, está conseguindo dormir. E o principal que eu vejo desde quando eu comecei a consultoria do sono, porque isso eu não via na alimentação, ela está conhecendo o bebê dela. Coisa que não acontecia antes, quando era apenas a consultoria em alimentação. Porque quando uma mãe organiza a rotina, a gente consegue, né, através do olhar, através dos gestos que o bebê demonstra, quais sinais que ele está querendo, qual que é a necessidade dele naquele momento. Eu falo que a gente transforma a nossa vida como profissional quando a gente entra para essa área, mas a gente causa um impacto, uma transformação gigantesca também na vida dos clientes que a gente atende. Sim. Né? Justamente porque quando a gente dorme bem, a gente acaba fortalecendo o vínculo entre mãe e bebê. Né? Quando você consegue ajudar essa mãe a dormir melhor, esse vínculo é fortalecido, porque a privação do sono ela é cruel. Né? Então a mãe fica intolerante no dia seguinte para os cuidados com o bebê, a relação entre o casal ali fica abalada também porque ninguém dorme bem, e o nosso trabalho realmente é muito lindo. E uma coisa interessante você falar, a questão que você é consultora de amamentação, né? Porque eu sempre falo que o bom profissional nessa área, ele consegue colocar o bebê para mamar e para dormir. Ele tem que fazer as duas coisas, né? E quando eu percebo que as meninas que são consultoras de amamentação não têm conhecimento de sono e depois elas passam a ter, elas falam que é outro atendimento que elas fazem, até na amamentação, porque elas conseguem enxergar tudo de uma outra forma, né? Então, uma coisa é lá com o bebê para mamar, outra coisa é colocar para dormir. Uma coisa é você conseguir fazer as duas coisas funcionarem ao mesmo tempo, né? Então, eu falo que é realmente uma área transformadora e você falou até que está fazendo... conta para a gente aqui um pouquinho dos seus atendimentos. Hoje eles são... Ou desde o comecinho, como que foi lá atrás? Sempre foi online? Era presencial, você migrou para o online? Para a consultoria do sono, você precisou de algum outro investimento inicial? Sem ser, obviamente, o curso que você fez, né? Mas você precisou investir em locação de sala, em equipamento, alguma coisa assim? Como que foi esse investimento para você? Então, antes, quando eu comecei, igual eu falei, eu iniciei com cursos, né, para gestante, para me ser conhecida na área, para me ser conhecida na região. Depois comecei a fazer, depois surgindo os atendimentos consultoria em amamentação, foi mais devagar um pouco, até a gente ser reconhecida, porque a mãe acha que a gente vai estar conseguindo, acha que a amamentação é natural, que não precisa de um profissional.
né? Não era tão falado como hoje em relação à amamentação desses profissionais que estão aí. Mas em relação a estar locando local para fazer, nunca tive nenhum consultório, porque o meu objetivo é dar comodidade e conforto para essa família. Então, desde quando eu comecei a fazer o meu primeiro atendimento, como eu falei aqui, né? Que foi quando eu estava no instituto que surgiu uma emergência, e eu falei assim, gente, é agora ou nunca, né? Então, eu vou ter que começar a fazer esses atendimentos também online. E Deus foi tão bom de ter aparecido isso, Dani, porque depois teve a pandemia. E aí, como eu tinha essa experiência, eu não tive dificuldade nenhuma. E com isso eu migrei todos os presenciais para online. Hoje é muito raro eu fazer presencial, são casos bem raríssimos, né? Tanto em relação ao sono quanto em relação à amamentação. E isso é fantástico, porque eu falo que a gente consegue transformar a vida de várias pessoas, várias famílias mundialmente. Então, você não precisa ter um profissional ali do seu lado, né? Você precisa ter técnica, que não é tão simples, não é tão fácil, mas você consegue, basta você acreditar, basta você estudar, correr atrás. Então, hoje, além de consultorias, além de cursos, eu tenho mentorias também, que eu faço com gestantes aí mundialmente, né? Então, a gente vai crescendo esse leque aí para ter várias opções, e o meu objetivo sempre foi, sempre vai ser acolher essa família, para mostrar para ela que ela consegue ter uma maternidade mais leve, mais tranquila, mais segura, através, né, da questão da área da consultoria, tanto a amamentação quanto a consultoria de sono. Inclusive, eu coloco na minha mentoria, mesmo que a amamentação, eu coloco aulas sobre sono por causa do que você falou. Não funciona uma coisa sem outra. Então, precisa estar encaixado. Eu falo que é chave fechadura. O bebê, igual, por exemplo, quando eu não era, né, consultora de sono, o que eu percebia na amamentação? Essa mãe deixava o bebê dormir no peito. E com isso ele instalava esse hábito. E lá na frente ela me procuraria como consultora do sono, talvez. Quando eu fiz essa consultoria de sono, eu já dei dica para essa mãe em relação à amamentação, e comecei a atender mães em relação ao sono, retirando esse hábito. E as pessoas acham que a gente não vai deixar o bebê dormir no peito, né? Mamar no peito. E não é isso. Existem técnicas que a gente ensina para a mãe de que ela pode acolher aquele filho, ela pode dar amor, ela pode dar carinho, ela não precisa ser grossa com ele, ela não precisa se estressar arrancando ele do peito. E sim, ele vai mamar tranquilamente e vai dormir tranquilamente onde que a gente não é de dormir, né? Exatamente. É isso que você estava falando da pandemia é interessante, porque muitas meninas que eu converso falam para mim que a pandemia, inclusive, aumentou a demanda de consultoria delas, porque elas foram obrigadas, as que não estavam 100% no online, a ir 100% para online, e ali elas viram a oportunidade também de atender clientes não só da sua cidade, né, mas e outros estados e brasileiros no exterior, que é o que a gente faz aqui também, o que você está fazendo e que centenas de outras profissionais estão fazendo. Então, a gente tem um leque de opções aí para captação de cliente nessa área gigantesco, né? E foi interessante você falar isso também da questão do sono, né? Que as pessoas acham que a consultoria do sono vai chegar lá e vai tirar o bebê e tal, né? Pelo contrário, ela fortalece o vínculo. Isso. Eu tenho certeza quando eu falo isso, porque eu vejo através dos atendimentos que a gente faz, né? Então é aquilo, uma mãe com privação de sono, ela tá totalmente acabada para fazer os cuidados daquele bebê no dia seguinte, né? Então realmente traz inúmeros benefícios. Você lembra ainda quando você fez o seu curso, que você teve o curso de instrutora de Chantala também? Lembro, sim. Inclusive, você trabalha com a Chantala? Sim, também sou instrutora, né, de Chantala, então já fiz aí várias oficinas de Chantala, e é, assim, fantástico, que inclusive eu incluo também na consultoria de sono e na consultoria de amamentação. Eu mostro para essa mãe os benefícios que tem, como que a gente vai estar conduzindo, e assim, o vínculo que cria entre a mãe e o bebê, né, ou outra pessoa que for fazer essa Chantala, tem pais que fazem, que ficam muito emocionados, porque eu falo o seguinte, Dani, a mãe cria o vínculo desde a gestação. Esse pai, a gente tem que criar estratégias para ele estar criando esse vínculo. Inclusive, na minha mentoria, como eu pego desde a gestação, né, esse é o meu objetivo, preparar essa mãe para a gestação, que a gente sabe o quanto que uma gestação influencia no pós-parto.
Eu já mostro para esse pai, desde a gestação, como que ele vai vir criando esse vínculo. Porque o amor vai ser diferente, o carinho vai ser diferente. E por que eu comecei a fazer isso? Numa consultoria do sono que eu fui atender, eu fiz primeiro a amamentação, o bebezinho prematuro, eu não era consultora do sono. Quando completou um ano, essa família me procurou. E aí esse pai chegou para mim relatando que não sabia o que fazia porque o filho dele não olhava para ele, o filho dele não respeitava ele. E essa família eram autônomos, dono de um mesmo, né, local de trabalho, que era uma loja de sapatos. Quando o pai me falou isso, essa mãe começou a jogar na cara dele que ele era assim, porque o pai não brincava, porque o pai não ficava com a criança, e esse pai começou a jogar isso na minha frente, no meio do atendimento. E esse pai começou a jogar na cara da mãe que quem tinha que colocar dinheiro dentro de casa era ele, e aí foi. Esse pai chegou a chorar. Então, foi através disso aí que eu comecei a mudar a minha visão, começando literalmente colocar nos meus atendimentos de consultoria de sono, criar um grupo, onde que o pai está incluso também nesse grupo. Então, hoje eu não faço atendimento só eu e a mãe, eu sempre incluo aquela família ali, até mesmo para eles enxergarem a importância de estar ajudando, como que pode estar ajudando, como que pode estar, né, criando esse vínculo. Eu tenho resultados assim maravilhosos, né, de pai que não conseguia pegar no filho, não conseguia colocar o filho para dormir, conseguiu colocar. Isso tudo foi através também da consultoria do sono aí que mudou minha vida. Então eu comecei encaixando, né, uma coisinha com a outra. Muito legal. Falando assim, a gente vê o quanto que é importante esse trabalho, né? E os clientes que passam com você acabam tendo uma vantagem maravilhosa, porque é amamentação, é sono, é Chantal, e você já cuida desde a gestação. Eu não vou ter mais filho, mas se eu tivesse, acho que eu ia adorar ter uma consultora que faz tudo isso que você Obrigada. É. Você falando isso, eu escuto isso das minhas alunas de mentoria. Né? Elas falam que a diferença, né, entender de tudo um pouquinho, entender como encaixar uma coisinha com a outra. Eu tenho várias mensagens lindas das mães falando isso, porque o meu objetivo é o que eu te falei, é trazer leveza. Então, uma coisa sem a outra não vai trazer essa leveza que eu quero que elas tenham. Então, por isso que eu tenho que linkar tudo, né? Então, é transformador, eu não posso reclamar, não. Por isso que eu falo que hoje eu estou totalmente realizada profissionalmente. Eu ia até te perguntar agora, a próxima pergunta, como que é a sua relação com seus pacientes, com seus clientes, né? Assim, tudo isso que você proporciona para eles aí. Dani, eu falo muito com o meu noivo, né? Ele acompanha, e é tão bonitinho que ele começou. Quando a gente começou a namorar, ele não conhecia essa área, né? E foi isso que chamou a atenção. Olha para você ver, tá? Outra coisa da consultoria do sono. Como ele sabe que consultoria do sono mexe com rotina, ele queria uma pessoa para organizar a vida dele. Vou casar com a consultora que vai mudar. É tipo isso. E aí, quando ele me conheceu, ele começou a observar e conhecer como que é o bebê e tudo, e ver um tanto que é importante, né? E ele escuta os depoimentos das minhas pacientes. As minhas pacientes, elas não desgrudam de mim. Passam meses, elas voltam com os retornos. Ontem mesmo eu coloquei no Instagram, eu tive o retorno de uma mãe que o bebê já está com quase 6 meses e que desde 2 meses e meio está dormindo a noite toda, através do Instagram. Então, graças a Deus, esse vínculo, Dani, que eu crio com elas é, assim, muito bom. Você quer ver quando pega desde a gestação, que a gente fica mais tempo com essa família? Então, é maravilhoso. Por isso que eu falo que eu sou realizada. No hospital eu não tinha isso, né? E eu sempre quis isso, acompanhar essa evolução, acompanhar o desenvolvimento do bebê. A gente sabe o quanto que é gratificante, igual eu falei aqui, vários exemplos, você com certeza já passou por várias experiências, de uma família passar as transformações, a vida dela, como é que está, depois daquele momento que você, né, conseguiu fazer essa transformação. Então, isso é muito gratificante. E eu tenho um vínculo assim, maravilhoso, não posso reclamar, não. Sou convidada para batizados, sou convidada para aniversários, né? Isso aí faz parte também, né? Então, proximidade que a gente fica. Mesmo que é online, é incrível, assim, é uma coisa incrível. É tanto que meu apelido, não sei se você sabe, mas meu apelido é Anjo do Mamá, que foram elas que colocaram, não foi eu. Né? E hoje eu vejo o porquê desse apelido, porque na época eu não entendia.
E aí, com isso, eu vejo hoje que realmente Deus me deu esse dom e eu sou um anjo mesmo na vida delas, né? Que essas transformações que a gente faz, né, são um anjo mesmo. Uma mãe que está desesperada, uma mãe que está estressada, uma família, já tive casos de pais estarem se separando, já tive vários, né? Porque a gente sabe que o puerpério não é todo mundo que sabe lidar. Então, acaba vindo a privação de sono, acaba vindo baby blues, entre outras coisas mais. Então, já vi pais se separando, já tive pais com depressão pós-parto. Então, essa transformação que a gente consegue é assim, é só dom de Deus mesmo. E aí a gente consegue essa transformação e ainda consegue ganhar para isso, né? Por isso que eu falo, a gente tem conta para pagar também, tá, gente? Consultoras também tem conta para pagar. Então, e a gente precisa dormir também. Então, a gente transforma a vida de muitas pessoas, que é um sentimento maravilhoso, e o reconhecimento que eles dão para a gente também, a gente consegue ganhar por isso, né? Então, realmente, eu falo, eu sou suspeita a falar, por isso que eu trago vocês para conversar, né? Para as pessoas verem que realmente é uma transformação maravilhosa. E aí, falando de clientes e entrando um pouquinho nessa parte, como que é a sua agenda de atendimento hoje, Ayanda? Você tem bastante clientes? Como que está funcionando para você todas essas consultorias aí? Ô, Dani, é difícil eu ter vaga. Graças a Deus, isso aí eu não posso reclamar, não. Tanto em relação a todos os tipos, né, de serviços que eu faço, né, e a consultoria de sono, ela veio só para somar, conforme eu já falei aqui, e hoje minha agenda é lotada. Eu tento fazer encaixe, tento hoje, inclusive, né, depois que eu estou aí casada, eu tento conciliar a minha vida pessoal também, às vezes eu fico sem atender aquela paciente naquele dia, mas no outro dia eu tento de alguma forma. Às vezes fico sem fazer almoço, mas estou tentando melhorar isso aí também, porque é qualidade de vida para mim. Inclusive, eu aprendi isso com a consultoria de sono também, né? Organizar a minha vida, organizar a minha rotina, porque a gente sabe que não é fácil a gente tentar conciliar tudo. Olha o tanto de coisas que eu faço, né? O tanto de tipo de serviço e ainda tem a minha vida pessoal, eu tenho que ter o meu momento. É por isso que eu tento mostrar isso para as mães, que elas também conseguem ter o momento delas de fazer uma unha. Eu não deixo de fazer uma unha, eu não deixo de fazer minha academia. São momentos onde que eu relaxo, onde que eu desestresso, né, com aquilo que está acontecendo na minha vida. E aí, consequentemente, a minha agenda, graças a Deus, eu não posso reclamar. Né? Que Sempre bom! cheia, é muito difícil estar tendo vaga, geralmente a mãe tem que antecipar. E hoje o meu objetivo é o quê? Pegar a mãe dentro da gestação. Então, a maioria das minhas vagas hoje são mais voltadas para as minhas gestantes, que são da mentoria, né? Gestantes que fazem aí a consultoria preventiva, tanto em relação ao sono quanto em relação à amamentação. E a gente acha que consultoria de sono é só com o bebezinho depois que nasce, né? E na verdade não é. O ideal e melhor ainda é se fizer na gestação. Assim, eu tive um depoimento, só acrescentando aqui, Dani, em relação a isso, de uma mãe, inclusive, de São Paulo, que eu atendi um bebê dela, o primeiro filho, quando foi o segundo filho, do nada chegou um vídeo maravilhoso e um áudio extenso, assim, e ela falando assim comigo, Ayanda, eu estou passando aqui para te agradecer, porque realmente a consultoria de sono funciona. Meu primeiro filho, com tudo que eu aprendi, olha para você ver, com tudo que eu aprendi no primeiro filho, eu coloquei em prática no segundo. E hoje eu não tenho trabalho nenhum, meu filho é outro, totalmente diferente. A gente acha que não funciona quando escuta isso de outras pessoas, mas quando a gente coloca em prática, realmente fazer na gestação faz total diferença. Então, só falando aí, né, porque as mães. É igual eu escutei, né, no congresso que eu tive agora em BH, eu escutei na consultora em amamentação falando que não funciona antes dos 3 meses. Eu falei, mas como assim que não funciona? Ah, porque o bebê até os 3 meses, ele está na fase da esterogestação. Sim, mas funciona. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Está ligada. Então, o bebê consegue melhorar. Tanto que eu dei um exemplo aqui de um bebê de 47 dias de vida. Exatamente, funciona mesmo. Mas funciona porque você tem todo, você consegue fazer funcionar, Ayanda, porque você tem todo um conhecimento, não só na amamentação, né? Você tem um conhecimento em muitas áreas do cuidado materno-infantil, então você consegue. O profissional que está focado só na amamentação e não tem conhecimento de outras áreas, ele acha que realmente não é possível, né? Porque ele não sabe como fazer. Então, como eu não sei como fazer, isso não é possível.
né? E não é assim. Quando você aprende a fazer, você vê que é possível. E aí você comentou aqui que a sua agenda hoje está lotada, graças a Deus. Mas como que foi ainda lá no comecinho para conseguir os primeiros clientes? Foi tipo, você fez o curso de consultoria de sono infantil e aí você, quando você finalizou, demorou muito? Como que foi? Antes de eu estar fazendo o curso, né, literalmente presencialmente, aí eu avisei, né, no meu Instagram que eu estaria fazendo isso, por que eu estava fazendo aquilo. E aí, com uma semana que eu cheguei, eu já tive a minha primeira paciente, coisa que não aconteceu na amamentação, então foi bem diferente, né? Fiz presencial primeiro, só que depois eu mesmo fui percebendo que não precisava eu fazer presencial, né? A diferença vai ser só um bate-papo, e às vezes até tomava mais tempo da gente ali, né? Porque teriam outras coisas para estar fazendo. Igual essa mãe, por exemplo, ela já tinha outro filho, então o outro filho acabava atrapalhando um pouquinho, né? Então, querendo ou não, eu vi que não precisava. Em relação ao ambiente, ela me mandava um vídeo e eu conseguia avaliar. Então, por isso que eu comecei a focar só no online, saindo presencial totalmente. Mas assim, Dani, foi assim, rapidinho, não tive dificuldade nenhuma. Eu brinco que é o seguinte: a amamentação, infelizmente, existe devido ao marketing, devido a outros profissionais que não estão atualizados, existe o substituto, que é a mamadeira. Mas sono, não existe não, Dani. Se essa mãe está com dificuldade, ou se essa mãe está sem dormir, ou se esse marido, principalmente, começa a reclamar, literalmente acabou. Então, não tem erro. A consultoria do sono, ela é fantástica, ela transforma mesmo a vida das mães. Eu atendo muita consultora em amamentação na consultoria do sono e elas veem assim, a diferença, que é a realidade totalmente diferente. Então, eu nunca tive nenhuma dificuldade, foi assim, muito rápido. E é isso que você falou, né? Não tem receita. Por mais que, em último caso, no extremo, um pediatra vai prescrever uma receita, uma fórmula, né, para você ir lá e comprar, você chega na farmácia ou no mercado, enfim, fala, eu quero essa fórmula aqui. Agora, o sono, gente, não tem como você chegar na farmácia e falar, me dá 3 horas de sono. Não tem, né? Então, ou você sabe colocar uma criança para dormir, ou você não sabe, não tem uma receita pronta. E aí tem gente que fala assim para mim, mas tem indutor de sono, tem medicação. Você vai medicar uma criança para dormir, mas em que mundo a gente vive? Né? Que você precisa, a não ser em casos específicos, isolados, né? Alguma coisa bem específica, particular, às vezes tem a necessidade, mas no contexto geral, não há necessidade de medicar criança nenhuma. E quando você medica também, Ayanda, a gente sabe que é por um período curto, né? Quando as mães tiram. Então, quando as mães tiram essa medicação, a criança volta a não dormir. Aí vai ela na sala do médico e fala, então, não tá dormindo de novo. E aí? Aconteceu isso comigo, uma mãe que foi no pediatra, o pediatra passou melatonina, aí usou. Bebê recém-nascido, tá? Não é, não é criança, não. Se criança não é indicado, pode tirar recém-nascido. Depois dessa mãe, num desespero, ela começou a dar remédio homeopata. E aí ela viu que nada resolvia, que ficava, igual você falou, por um período e depois voltava tudo a acontecer. Aí foi quando ela fez a consultoria de sono e se arrepende muito de não ter feito antes. Exatamente. Entrou com medicações, é melatonina hormônio, né? Sem necessidade ali para aquela criança naquele momento, porque precisa tratar realmente a parte comportamental. Você estava falando sobre conseguir seus primeiros clientes, que não demorou muito, né? Que em uma semana você conseguiu, mas a gente precisa lembrar também aqui de que você estava divulgando seu trabalho, né? Porque tem muita gente que acha que vai estudar, tarará, vai colocar o certificado na gaveta e esperar lá o cliente cair do céu, né? E não funciona desse jeito. Então, a Ayanda... A empreendedora depende só da gente, né? Então, é correr atrás mesmo. Exatamente. A Ayanda realmente, a gente teve uma aula de empreendedorismo, você lembra dessa aula, Ayanda? Sim. Ela abriu alguma coisa para você, mudou alguma coisa na sua vida depois que você fez ela? Com certeza. Foi uma coisa que você me chamou a atenção, né? Na época eu não entendi, hoje assim, eu aproveitando e já te agradecendo, que eu fazia muita coisa e deixava de ganhar dinheiro, fazia de forma gratuita, ocupava o meu tempo, né? E hoje eu faço a mesma coisa, ganho em cima daquilo ali, e querendo ou não, gente, tempo é dinheiro.
Hoje eu tenho essa visão, né? A gente não significa que a gente não possa ajudar uma família. Nós vamos estar ajudando, mas a gente está agregando valor ali. Então, com isso, a gente tem que estar ganhando também por isso, né? E quem me alertou isso foi Dani, que eu não tinha essa visão, não. Foi no curso mesmo de empreendedorismo. Na verdade, eu percebo na aula de empreendedorismo, quando vocês chegam, principalmente profissionais da área da saúde, chegam com isso, né? Tipo, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, e se eu receber, ótimo. Se eu não receber, vai sem receber mesmo, mas eu tenho que fazer isso aqui. Isso aí. Né? E Isso não mesmo. pode, gente, a gente tem que receber pelo nosso trabalho, é justo, né? Você não investiu em estudo, você não dedicou o seu tempo, então você precisa receber por isso, né? Então, é uma coisa que eu bato bastante na aula de empreendedorismo, essa questão de precificar, como cobrar, perder a vergonha, porque eu acho que você tinha vergonha de cobrar, né? Sim. A verdade é que a gente da área da saúde, igual você falou, Dani, a gente gosta muito de ajudar o próximo, isso é da gente. E existem algumas outras áreas que precificar é muito mais fácil. Hoje eu vejo isso aí nitidamente. Eu, quando montei minha mentoria, eu tive essa dificuldade. Foi meu noivo que me ajudou. Ele falava assim, deixa eu te falar aqui, quanto tempo você fica na frente do computador preparando uma aula? Eu não fazia esses cálculos, né? Então, a mesma coisa é a consultoria do sono. Quanto tempo que eu fico aqui com a mãe, fazendo uma chamada de vídeo para conversar com ela? Eu não olhava isso. E o suporte que a gente dá depois? Tem todo um suporte que você fica ali no WhatsApp. 24 horas só. Você tem que cobrar por isso, né? Não tem jeito. Sim. E aí, falando em cobrar, você consegue compartilhar com a gente um pouco mais ou menos a média do seu faturamento hoje na área do cuidado materno-infantil mensalmente? De 7 a 10. De 7 a 10 mil por mês? Isso. Muito bom, né? Você pensa assim, eu falo, gente, é de 7 a 10 mil por mês. É uma renda, hoje em dia, não é fácil você ganhar de 7 a 10 mil para você trabalhar da sua casa, você cuidar da sua agenda, ter flexibilidade, atender clientes de outros lugares. Hoje você está aí na sua cidade atendendo. Se você vier para São Paulo amanhã, basta trazer seu computador que você está atendendo. Né? Se você está no congresso lá em BH, se precisa atender, leva o computador. Né? Então, é um fator. Meus amigos brincam que eu curto e ganho dinheiro enquanto ele está só gastando. É isso. Essa é a realidade, infelizmente, né? Mas é muito bom. A liberdade, né, Dani? A gente fica mais liberdade. Totalmente. A liberdade, é isso que você falou, a palavra é essa, a liberdade que a gente tem, tanto financeira quanto de horário mesmo, você tem autonomia sobre o seu tempo, né, Yanda? Eu tenho certeza que você organiza a sua agenda aí de acordo com a sua vida pessoal também. Se você tiver uma viagem daqui 10 dias, você vai se organizar para essa viagem daqui 10 dias. Se você tiver médico amanhã, você não vai marcar uma consultoria no horário do médico e você não precisa pegar para o seu chefe e falar, eu tenho médico amanhã, você pode me liberar mais cedo? Então, é uma liberdade realmente que a gente tem muito boa. Porém, existem medos e receios, às vezes, lá no comecinho, quando a gente vai começar tudo isso. Você teve algum medo de começar? Qual que era o seu maior receio ali? E como que você fez, caso você teve algum medo, para superar isso, para seguir em frente? Então, Dani, tive sim. Igual eu falei, né? Eu tive um probleminha de saúde, um imprevisto na minha vida, e eu saí com a mão na frente e outra atrás, que eu que tive que pedir conta do serviço. E aí, com isso, quando eu olhei para frente e falei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa, que eu decidi fazer a consultoria, a amamentação inicial nessa área aí de consultoria materno-infantil, eu não tinha uma renda fixa. E quando a gente trabalha, a gente está acostumado com aquela renda. Aí, querendo ou não, as contas vão acontecer do mesmo jeito. Eu morava de aluguel na época, tinha condomínio, tinha luz, tinha água. Então, o mês passou enquanto as coisas não fluíram, ao ponto de eu saber quanto que ia ser minha média por mês, a gente não consegue relaxar. E aquele medo de não surgir paciente, né? Mas, graças a Deus, eu sou uma pessoa de muita fé, né? Eu acreditei, né? Sempre acredito em tudo que eu faço. Hoje eu até coloquei no Instagram que eu conto literalmente para eles cada vitória que eu consigo, né? Cada realização que eu consigo, porque não é fácil. Ser empreendedor não é tão simples igual as pessoas acham que a gente não trabalha. A gente trabalha e muito, muito mais do que eu trabalhava quando eu trabalhava na empresa. Mas o medo existiu. E eu acreditei e, graças a Deus, hoje eu estou onde eu estou, né? Sendo reconhecida aí mundialmente, graças a Deus. Mas a gente não pode desistir. Os desafios vão vir, os medos vão vir, e a gente tem que ser mais forte que isso.
né? Exatamente. Eu falo a mesma coisa que você. Eu falo que quando eu era CLT, por exemplo, eu tinha minha carga horária de trabalho lá, né? Mas era aquilo ali, batia meu cartão, tal, trabalhava, recebia o meu salário, ponto, e tinha um monte de encheção de saco no meu pé, como todo mundo tem, tá? Hoje eu trabalho mais horas do que eu trabalhava antes, só que eu tenho mais qualidade de vida. Aí você fala, gente, como assim? Ó, eu trabalho mais horas e eu tenho mais tempo com a minha família. É loucura falar isso, né? Você fala, como que isso é possível? Gente, isso é possível porque eu tô trabalhando da minha casa a maioria do tempo, né? Então eu consigo. Tudo bem, eu ligo o computador 8 horas da manhã e desligo ele 11 horas da noite, mas não significa que eu tô sentada das 8 às 11 direto, fixada assim, né? Então eu levanto, eu vou aqui, paro um pouquinho, levo um filho, volto, para fazer uma consulta médica, volto, e nesse tempo que eu tô na rua, eu tô no WhatsApp, né? Tô trabalhando ali. Então eu sinto hoje que a carga aumenta, porém ela é leve ao ponto de eu sentir que eu tenho mais qualidade de vida, que eu tenho mais tempo para organizar minhas coisas, para cuidar de mim, para ir no salão, para fazer uma atividade se eu precisar, para marcar uma viagem. Eu lembro, Ayana, que quando eu queria tirar férias, era um perrengue danado, porque as férias têm que ser junto quando a empresa libera, né? E eu queria conciliar junto com meu marido as férias. Então, nós dois éramos CLT, a gente passava, tipo assim, vamos tentar conciliar as férias juntos, era muito difícil, né? E depois que eu saí, que eu voltei, que eu comecei a trabalhar para mim, a gente, vamos tirar férias em fevereiro? Vamos. Tá bom. Em fevereiro a gente viaja, os dois, porque ele também é autônomo hoje. Então, hoje nós dois conseguimos fazer, né? A gente estava falando esses dias mesmo, assim, a gente podia pegar uma quinta-feira, né? Ir para o interior, alguma coisa. Vamos. Tipo, é uma quinta-feira. Vamos ficar lá quinta, sexta, sábado e domingo e a gente volta. E o que eu vou fazer? Pegar meu computador e ele vai pegar o dele, né? Então, assim, e eu vou trabalhar lá, provavelmente, eu vou ter que ligar o computador, mas é tão leve, né, que eu sinto hoje que por mais que a carga seja maior, e não digo só de carga horária, é responsabilidade mesmo, não é nem carga horária, é responsabilidade. A gente sente que é mais puxado porque você é o financeiro, você é o RH, você é o marketing, você é a consultora, você é a pessoa que tem que estudar, a gente é tudo, né? Um pouquinho de cada coisa ali. Então, isso acaba gerando muitas responsabilidades para a gente, mas fica tudo muito mais leve, né? E ganhando aí, igual você falou, né, de 7 a 10 mil por mês para ter toda essa flexibilidade que você tem hoje. Então, eu fico muito feliz de ver o crescimento de vocês, né? De ver que vocês estão se dando bem, estão conseguindo, mas eu preciso ressaltar também aqui, gente, que a Yanda, ela é uma pessoa que se dedica muito. Eu acompanho ela desde 2016, 17, né? Já tem um tempo aí. E ela tá ali, ó, nas redes sociais, ela tá divulgando, ela tá trabalhando. Então, assim, não é fazer, guardar o certificado e deixar. Tem que seguir as orientações. A aula de empreendedorismo é um pontapézinho ali para você falar, ó, o caminho é esse, dali você vai desbravar, né? E dali você vai seguir. E a Yanda é o exemplo perfeito disso daí, porque ela fez acontecer e tá fazendo acontecer. E aí, Ayanda, para a gente finalizar, você tem algum recado para dar para quem está na dúvida, se entra na área ou não, se faz ou se não faz o curso? Você recomendaria? O que você tem para falar para essas mulheres? Olha, eu sempre falo, quando alguém vem me perguntar isso, eu tenho muita gente que pergunta, principalmente colegas de consultoria em alimentação. As que eu atendo, né? Porque hoje, Dani, pelo tempo de experiência que eu tenho, a consultoria de sono para mim é muito leve. Mas o primeiro que eu fiz, Jesus amado, eu achei que eu ia surtar. Então, o que eu falo com elas? A consultoria em amamentação, em comparação com a consultoria de sono, nem se compara. Por quê? A mãe já vem para você com uma sobrecarga muito pesada, muito puxada. Mas se você quer, se você gosta, se é aquilo ali mesmo que você quer, procura saber como é, como é que funciona, eu indico com certeza. Primeiro o que eu falei, uma coisa encaixa com a outra, na minha vida, né, em relação ao meu trabalho. Agora, uma pessoa que quer só fazer a consultoria de sono, a mesma coisa. Porque não é fácil, a gente tem que ter muita paciência, a gente tem que ter muito amor, muito carinho. Hoje, para você ter noção, eu nem faço, às vezes, aquela chamada de vídeo que você ensinou para a gente na primeira. Eu já começo direto no WhatsApp, o acompanhamento ali, acabou. A mãe me manda a rotina anotada, fácil. Hoje é super tranquilo, mas para mim chegar a esse ponto não foi da noite para o dia, não. Isso aí foi com o tempo, a gente vai mudando estratégias, a gente vai mudando métodos, de acordo com o público que vai procurando, né? Então, hoje, por exemplo, eu só faço diálogo, amor, carinho. A mãe fala assim, gente, elas brincam que é uma varinha mágica que eu tenho e que transforma a vida delas, e não é, né?
Então, eu indico sim, com certeza, se você quer entrar para essa área materno-infantil, se você quer ter, né, esse retorno financeiro, se você quer ter literalmente pessoas, famílias sendo transformadas aí mundialmente, porque você tem essa vantagem. A consultoria de sono não é igual a amamentação, que muita gente não consegue fazer online. Esse congresso mesmo que eu estava em BH, que era dessa área materno-infantil, vários colegas falaram comigo, como é que você consegue? Eu fico assim, ó, no computador. Eu falei assim, não, isso é questão de prática mesmo, no dia a dia, e gostar. Não adianta eu virar para você e falar para fazer uma coisa que você não se sinta bem. Então, eu acho que a pessoa tem que, né, entender melhor o que é aquilo ali, como que funciona, e realmente, tanto na minha vida pessoal como na minha vida profissional, até em relação ao meu sono também mudou, porque eu vi o quanto que o sono é influenciado por vários fatores. Então, eu fui mudando em relação à minha vida. Hoje eu consegui, graças a Deus, mudar a vida do meu noivo, que ele também dormia 1 hora da manhã, tinha um sono super agitado. Hoje ele é uma pessoa que todo mundo chega para mim e fala, que milagre que você fez com ele. E eu não fiz milagre. Ele foi ver na minha vida, foi que é mais tranquila, né? E aí, consequentemente, ele foi mudando. Então, eu recomendo demais mesmo, mas a pessoa tem que querer. Porque não basta só chegar, igual você falou. Fez o curso, cruzou os braços ali, que vai vir paciente na sua mesa. Não vai aparecer. Tem que querer e tem que gostar de trabalhar com mães e bebês, né? Sim. E a gente pega as mães ali no pior delas. A gente não tá pegando elas no melhor. A gente tá, principalmente com a consultoria de sono, eu falo que a gente é a última esperança. Ela já foi até benzer a criança, né? Aí ela vem pra gente. Então, assim, a gente pega ela num momento muito, muito delicado, né? Então, a gente tem que ter esse lado mais afetivo, mas ali a gente vai vendo. Eu falo que a consultoria de sono não é só técnica de consultoria de sono. Você tem que saber lidar com pessoas, né? Você tem que saber acolher, fazer tudo isso daí. Se você tem esse perfil, e se você não tem o perfil, mas você quer desenvolver esse perfil também, começa a ficar mais próximo das pessoas que estão trabalhando com isso, para ver como é que faz, enfim, né? Para conseguir entrar na área aí de vez. É isso que você falou, interessante da experiência, né? Porque no curso a gente ensina vocês a fazer a consultoria de sono com beabazinho, né? Primeira chamadinha de vídeo, faz não sei o quê. Eu sempre falo, gente, depois isso vai acabar. Quando você tiver prática, você vai ver que você vai eliminar 40% do que eu ensino lá no começo, você elimina, porque esse começo é aquele. Lembra que você falou agora há pouco que o meu primeiro cliente, meu Deus, né? Eu lembro que o meu primeiro cliente, se eu encontrasse ele na rua hoje, acho que eu dava um abraço nele e falava: vem cá, amigo, eu te entendo, vem cá. Porque é outro atendimento, né? É outra coisa. E a gente vai melhorando, vai aprimorando, e hoje você toca tudo com muito mais leveza devido à sua prática em campo, né? Sim. Mas tanto eu quanto você e todas as outras meninas começaram do zero. Assim como quem está assistindo a gente vai começar e vai criar o seu perfil de trabalho. Você criou o seu, né, Ayanda? Você tem o seu jeitinho, você tem as suas técnicas, o seu jeito, eu tenho o meu, cada um tem o seu. E o importante é que, no final de tudo, o resultado que a gente proporciona é o mesmo. Né? Então, a gente se transformou, né, com o nosso trabalho, e a gente transforma a vida de outras famílias. Então, isso realmente é impagável, né? E a gente tem uma renda boa aí, que a gente consegue trabalhar bem, feliz, se sentir realizada. E esse reconhecimento é muito gostoso, eu adoro. Eu adoro quando uma mãe chega para mim, quando alguém chega para mim e fala assim, nossa, você mudou a minha vida. Parece que é aquela sensação de, nossa, missão cumprida, sabe? Eu falo, ai, gente, pronto. Porque eu quero vender, lógico que eu quero vender, eu não sou boba, eu quero ganhar dinheiro, né? Mas eu quero também que você... Né? Eu quero muito, no mesmo nível ali, que você tenha uma mudança na sua vida, né? Eu gosto disso. Então, é uma área que, para mim, realmente conseguiu fazer eu juntar tudo isso. E é muito satisfatório. Eu acredito que vendo tudo isso que você falou aqui para a gente é a mesma coisa, né? É muito, muito bacana. Então, Ayanda, eu queria agradecer o seu tempo, tá? De estar aqui com a gente hoje. Tantos atendimentos, tantas coisas ainda, não conseguiu um tempinho aí para a gente. Então, obrigada, tá? Por estar aqui. Fiquei muito feliz de conversar com você e de ver todo esse sucesso aí na sua vida. E eu desejo muita prosperidade nos seus negócios sempre, tá? E obrigada por ter escolhido a gente, né? Por ter vindo aqui, enfim, feito o seu curso com a gente e ter permitido com que eu compartilhasse um pouco do meu conhecimento com você. E eu estou muito feliz de você estar bem aí com a sua profissão. Dani, eu que agradeço, né? É uma gratidão imensa. Depois que a consultoria de sono entrou na minha vida, teve tanta transformação que teve. Não só eu transformando a vida das pessoas, como a minha vida também transformou muito, né?
Hoje, graças a Deus, eu consigo com essa renda ter outras coisas que eu sempre quis, como, por exemplo, ter uma viagem, comprar meu carro, né, adquirir outras coisas. Então, assim, a gratidão, eu paro o tanto que for para estar aqui agradecendo, mostrando para as pessoas que é possível, que elas conseguem, que basta acreditar. Né? E isso tudo foi através, eu já era consultoria em amamentação, mas a minha vida mudou demais com a consultoria do sono. Hoje eu estou literalmente realizada, né? Que era o que eu queria. Mesmo que a mãe não faça a consultoria do sono, eu consigo, através da consultoria do sono, atender essa mãe em outros quesitos em relação à amamentação, por exemplo. Então, querendo ou não, é uma transformação maravilhosa para a minha vida profissional, né? Então, Eu muito fico muito feliz. obrigada mesmo. Pode ficar Obrigada a você. lisonjeada. E eu mais ainda, né, em saber que eu sou uma das destaques aí de suas alunas, que já tem milhares. Eu já coloquei isso no Instagram hoje, com certeza. Eu pensei, gente do céu, mais uma vitória. Com certeza, porque assim, eu não imaginava nunca, Dani, nunca mesmo. A gente é feliz, mas a gente fica aqui do outro lado da telinha, né? E aí, com isso, é aquilo que eu falo, que você falou, é a gente correr atrás, né? Não é abraçar, não é fechar os braços, cruzar os braços ali e achar que as coisas vão acontecer. Então, eu fiquei muito feliz quando você me fez esse convite e tenho maior honra e orgulho de estar aqui com vocês nessa manhã. Mesmo que tenha tomado meu tempo, mas eu ganhei de outra forma. Fico muito feliz. Agora, o que a gente vai fazer? Só para vocês terem uma ideia, a gente vai correr para o Instagram e vai divulgar isso aqui, porque isso aqui né, é marketing. E a gente, e eu fico muito feliz também de ter você como uma das consultoras mais 5K de sucesso, né? Então, assim, para mim, esse quadro de frente com profissionais de sucesso, ele é muito importante, porque mostra para mim o quanto que o meu trabalho também, ele está sendo efetivo, né? E compartilhar conhecimento, para mim, é muito gostoso. Eu gosto muito do que eu faço. E aí eu vejo vocês desse jeito, eu falo, gente, preciso conversar com ela, porque realmente é uma pessoa que não pode ficar quieta, tem que aparecer, né? É sucesso, tem que aparecer, tem que estar aí para compartilhar um pouquinho com a gente. Eu espero que outras mulheres se inspirem em você, eu tenho certeza que vai, né? Obrigada. Porque você é uma referência hoje na área do cuidado materno-infantil, e isso é muito, muito especial, muito legal. Graças à sua dedicação também, obviamente, né? Que tá aí, ó, diariamente correndo atrás. Mas é isso, então. Obrigada, viu, Ayana? Mais uma vez. E eu espero, ó, no próximo quadro, a gente entrevistar os consultores 5K, 10K, hein? Esse é o 5, você já tá no 10, né? De 7 a 10. Então, quando a gente fizer o próximo aí, você entra também para a gente conversar de novo. Se Deus quiser, vai ser no 10 e eu já vou estar acima do 10 também. Vai estar lá no 15 já. Isso mesmo. Então, tá bom. Obrigada, viu? Um beijo. Outro, tchau. Tchau.